Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos estar falando hoje e no dia 19 sobre o fator Barnabé, algo tremendo que Deus falou no meu coração para trazer à igreja através do livro do pastor Abe Uber, o fator Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. O texto está aí projetado para os irmãos. Ele era levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos? Barnabé. Irmãos, ao estudarmos esse grande homem, percebemos que ele é um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que integrava pessoas à igreja. Então é sobre isso que nós vamos falar nesses próximos domingos pela manhã, nesse tema, o fator Barnabé. Esse homem é considerado o maior exemplo de uma pessoa que entendeu que é importante trazer pessoas a Jesus, ou integrá-las na igreja de Jesus. Os apóstolos, segundo o texto que está aí, Atos 4, foram os apóstolos que deram para ele o sobrenome. O nome dele era José. Como muitos outros Josés daquela época, era um homem comum, mas foram os apóstolos que deram o nome para ele como se fosse um apelido. Você tem um apelido? De repente, alguns têm um apelido bonito, de uma coisa boa que você fez. Outros têm um apelido através de uma aparência física, e pode até se tornar um bullying. Mas Barnabé não. José era muito comum, mas não era por isso que deram o nome dele de Barnabé. Eles perceberam que todas as pessoas que estavam em volta de Barnabé, junto com Barnabé, começavam a frequentar a igreja. Começaram então a frequentar, a ir aos cultos. Lembre-se que a igreja primitiva começou, o evangelismo estava começando naqueles dias, mas todo mundo que estava perto daquele homem, automaticamente ficava firme ao lado de Jesus. Então, por causa disso, todas essas pessoas novas que apareciam, ele cuidava bem, ele conversava. Essas pessoas eram integradas automaticamente. Então, esse homem, Barnabé, começou a ficar muito notado. Ele começou a chamar a atenção dos apóstolos. E eles perguntavam, mas que José é esse que vocês tanto falam? Quem é esse José? Aí então, aquele José era uma pessoa que lembrava muito o Espírito Santo. Era uma pessoa que lembrava muito, parecido com a atuação do Espírito Santo. Essa palavra Barnabé no aramaico, a primeira parte da palavra dele é bar. Bar no aramaico quer dizer filho. Então, filho de alguém. Então, esse bar quer dizer filho. E Nabé é uma palavra no grego chamada paráclesis, que é da mesma, essa palavra paráclesis é da mesma conotação da palavra paracletos. Paracletos já é bem mais conhecido nosso, porque foi citado por Jesus também, quando ele disse, vocês fiquem na cidade, porque virá sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra, virá sobre vós o Espírito Santo, na tradução do original da Bíblia, é paracletos, ou parácletos, que quer dizer o quê? O Espírito Santo. Então, Barnabé significa filho, encorajador, filho do ajudador, que é o Espírito Santo. Jesus deu esse nome, aquele que vem
para estar ao seu lado, para encorajar. Olha que nome bonito. Aquele que vem ao seu lado para te ajudar. Esse é o Espírito Santo. E Barnabé tinha esse sobrenome. Glória a Deus. Ele é conhecido nos comentários bíblicos e nas músicas como filho da consolação, porque o Espírito Santo, enviado por Jesus, é o Consolador, que vai nos ajudar. Então olha que nome bonito, que apelido forte, irmãos, era esse. Que apelido bonito. Imagine o mundo espiritual. Quando você foi batizado, apelidado com esse nome, o mundo espiritual, como é que o mundo espiritual enxerga uma pessoa que ajuda as outras a se integrar, que leva as pessoas a Jesus Cristo? Que apelido maravilhoso. Eu gostaria, irmãos, que aqui nesta manhã, Jesus encontrasse muitos Barnabés, amém? Então fale para alguém que está ao seu lado aí, fale assim, ó, irmão, você é um Barnabé. Se for mulher, fala, você é uma Barnabela, você é uma Barnabela, fala para ela, ô Nilcimar, fala para tua esposa, você é uma Barnabela, Barnabela, porque é isso que Deus quer ver na sua igreja hoje, pessoas como essa. A Bíblia diz que ele era natural de Chipre. Chipre, irmãos, era uma ilha, né? Essa palavra Chipre quer dizer na linguagem árabe, cobre. Era uma ilha, uma terra muito rica, com muitos minerais, riquíssimas em minerais. Era uma terra fértil, onde eles plantavam, então e germinava coisas boas lá. Então era uma terra rica, a terra de Chipre, a ilha de Chipre. Então a Bíblia diz que Barnabé vende um terreno que ele tinha, lá na cidade de Chipre, na ilha, que era rica, e com certeza ele obteve muito dinheiro com essa terra, e a Bíblia diz que ele depositou, então, esse dinheiro aos pés dos apóstolos. Que gesto generoso esse, ele não desperdiçou, irmãos, ele tinha um coração desprendido dos bens materiais, ele investiu em missões. Nós vamos começar esse mês de missões. Ele não teve receio, falou, precisamos levar a missão de Jesus, o evangelho precisa ir, os recursos precisam aparecer. E Barnabé entendia, irmãos, ele era generoso, não somente com os recursos físicos, de dinheiro, mas também de tempo. Então ele também, a Bíblia diz que ele dedicava tempo na obra de Deus, disposição na obra de Deus. Isso é muito importante. Ele sabia que o seguinte, quando a pessoa se convertia, ela precisava de um companheiro. Ela não podia andar sozinho. É certo que o Consolador vinha e o Espírito Santo de Deus era aquele que iria cuidar da pessoa. Mas não somente o Espírito Santo. Era preciso ter alguém para ajudar o outro nessa tarefa. O Espírito Santo irá cuidar de alguém, precisa cuidar de alguém, e nós podemos ser usados pelo Espírito Santo, é isso que Deus quer fazer, amém? Vamos ver outros textos da palavra de Deus que falam sobre o fator Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 26 diz, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Presta bem atenção nesse texto, irmãos, que esse texto é muito chave para a gente entender o fator Barnabé. De quem aí o evangelista Lucas estava falando? De quem ele estava falando aí? Tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar-se com os discípulos, porém o temiam. Ali então, quem era essa pessoa? O irmão que falou, mas antes de ser Paulo, ele chamava Saulo. Saulo. Quem era Saulo, irmão? Nesse momento aí, ninguém imaginava que esse novo convertido, ele era um novo convertido,
que esse novo convertido iria se tornar o homem mais importante do Novo Testamento, depois de Jesus. Ele quem ia se tornar o grande apóstolo Paulo, missionário, tanto escritor e tantas coisas. Ali estava, na verdade, um novo convertido. Alguém recém-chegado, irmão, estava ali. E a Bíblia diz que, porém, o temiam, e ninguém acreditava nele. Ninguém. Irmãos, é importante frisar isso. Geralmente o novo convertido chega e a gente fica olhando para ele, observando, e não acredita muito, tem que esperar para ver os frutos. E isso, irmãos, não é isso que nós aprendemos na Bíblia. Esse novo convertido, então, não encontrou ali nesse momento ninguém que pudesse acreditar nele. Por que isso estava acontecendo? Porque aquele rapaz, aquele homem, Saulo, ele perseguia os primeiros cristãos, ele mandava prender os seguidores de Jesus. Saulo então se converte, você já sabe como é que ele se converteu, e ele chega na igreja. Ele chega então na igreja de Jerusalém. E lá, quando ele chegou lá, ele não conhecia ninguém. Geralmente é assim que acontece quando chegam pessoas novas na igreja, ela não conhece ninguém. E ele deve ter sido um estranho ali. Do jeito que as pessoas olhavam para ele, diferente. Quem é esse camarada aí? Quem é essa mulher? Como acontece às vezes aqui na igreja, chega uma pessoa nova, você não conhece, você fica olhando. Mas nesse caso aqui, o apóstolo Paulo recebeu assim, um pouquinho mais de constrangimento, porque as pessoas estavam com medo dele. Nem chegavam perto dele, com medo mesmo. O que poderia acontecer, irmãos? Eu quero perguntar para você que foi mãe de neném. O que aconteceria, o que acontece com um bebezinho, se você não cuida dele? Quando tem a criancinha muito pequena, a mãe e o pai ficam ali cuidando da pessoa, tudo nela, troca e limpa, e coloca para dormir, e leva ao médico. É um cuidado enorme que tem que ter com o bebezinho, porque senão ele pega uma gripe, ele pega coisas, ele pode até morrer, se você não cuidar. Então é exatamente isso, irmãos. O apóstolo Paulo era um bebezinho da fé. Qualquer coisa que pudesse acontecer ali, ele poderia desistir, poderia se afastar, se desviar. Ali estava então, irmãos, nesse momento, um possível candidato a se desviar. Saulo de Tarso. Chegou na igreja, ninguém deu bola para ele. Chegou na igreja, ninguém falou com ele. Chegou na igreja e ninguém disse, tudo bem, como é o teu nome? As pessoas ficaram ressaviadas. Não chegavam nela para conversar. Deixa ele aí, se ele se converter mesmo, ele vai seguir em frente. Vamos testar ele. Vamos ver se ele se converteu. Se ele se converteu de verdade, ele não vai desistir. Mas deixaram ele lá isolado. Não é assim, irmãos. Não é assim. Ali estava um possível candidato. Ninguém imaginava que ali estaria alguém que seria um dos maiores escritores do Novo Testamento. Escreveu quase metade do Novo Testamento. E infelizmente, irmãos, ali, na igreja primitiva, que estava começando, já tinha um problema no seu DNA. A igreja de Jerusalém não era totalmente perfeita. A igreja primitiva não era totalmente perfeita. Ali já estava acontecendo uma coisa que a igreja hoje tem sofrido. Infelizmente esta igreja estava agindo assim, estava desconfiada das pessoas, não estava cuidando do novo convertido. Coisas que têm acontecido nos dias de hoje, infelizmente. Cumprimentava por cumprimentar a pessoa, tudo bem, mas ao virar as costas, mas que esse camarada está fazendo aqui? Quem é esse cara? Começava a falar mal da pessoa. Então olha o problema. Cumprimentava, fazia o proforme, preenchia uma ficha, entregava para o líder, para o pastor, e deixa ele que se vire com o novo convertido.
Isso não é minha função. Minha função é vir ao culto, à igreja, eu sou membro da igreja. Minha função não é cuidar dos outros. Mas não foi assim, irmãos, que fez Barnabé. A palavra de Deus em Atos 9, 27 diz, vamos ver, 9, 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé falou: opa, espera aí, esse jovem aí, esse homem teve um testemunho poderoso com Jesus, ele não é qualquer um. Epa, espera aí, esse camarada pode virar um grande evangelista, um grande líder. Opa, espera aí, ele teve uma visão de que Deus ia usá-lo poderosamente, as nações. Barnabé não enxergava apenas um novo convertido ali. Barnabé enxergava mais do que os outros. Ele viu ali como Saulo estava parecido um peixe fora d'água. Ele não estava se adaptando à igreja de Jerusalém. Mas Barnabé viu que isso não poderia acontecer. Provavelmente, irmão, se a gente pudesse voltar no tempo, escutar os diálogos, nós ouviríamos assim: Saulo, onde é que você vai almoçar hoje? O que você vai fazer hoje, Saulo? Provavelmente esse trazer para si, essa expressão tomando consigo, ele deve ter pegado Saulo e levado para a casa dele, para passar um dia com ele, almoçar com ele. E lá naquele almoço, quem sabe Barnabé perguntou: Saulo, me conte mais sobre o teu testemunho. Me conte mais como Jesus apareceu para você, como é que foi essa história de você ter ficado cego, me conte tudo. Então Barnabé se interessou por esse novo convertido, ele queria conversar, ele dedicou um tempo para conversar com ele. E quando Saulo começou a falar para ele as coisas, Barnabé foi falando assim: uau, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, e começaram a glorificar o nome de Jesus. Barnabé deve ter exclamado assim, então ele disse assim: os apóstolos precisam saber disso, os apóstolos precisam conhecer essa história, precisam saber disso. Então Barnabé foi uma conexão, uma ponte de conexão de Saulo com os líderes da igreja. Então, irmãos, é muito importante você fazer isso. Vem cá que eu vou te apresentar o pastor, vem cá que eu vou te apresentar a líder de missões. Empolgado, Barnabé foi empolgado com a igreja, ele integrava as pessoas na igreja, ele vivia a igreja. Venha participar do coral, venha, você gosta de cantar, venha participar do coral. Olha, na minha igreja agora tem escola dominical, tem a classe dos jovens. Então Barnabé era assim, ele levou Saulo para conhecer os apóstolos, ele fez a conexão, é preciso fazer essa conexão. E uma pessoa só não consegue fazer algo. Imagine se um exército de pessoas começarem a conectar as pessoas às igrejas, aos ministérios, conectar pessoas junto com outras pessoas. Foi isso que Barnabé fez, por isso que ele é um exemplo para nós. Barnabé foi essa ponte. Olhem isso, apóstolos, olhem esse rapaz, observem bem ele. Barnabé integrava todo mundo. Vamos prosseguir mais alguns textos, irmãos, da palavra. Amém, irmãos? Estão entendendo o que Barnabé fez? Atos 9, 28, vamos seguir em frente no texto. Diz assim: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Aqui, amados irmãos, nós já vemos que aquele peixe não está mais fora da água. Nós vemos aqui que Saulo já é um peixe dentro da água, um peixe integrado na missão, um peixe integrado na igreja. Muita gente não gosta desse terminologia peixe,
Porque as pessoas aí fora começam a vender os produtos, vendeu o seu peixe, convenceu, não é isso. Inclusive o símbolo dos primeiros cristãos era um peixinho também, era a cruz e um peixe. Então, irmãos, essas pessoas estão dentro da igreja e sabem qual é a sua missão. Então Saulo foi começando a crescer, conhecendo a missão, foi começando a se potencializar. O Espírito Santo foi começando a trabalhar fortemente nele, e ele pregava ousadamente, irmãos. Ele começou a conviver com os apóstolos, com Pedro, com os outros apóstolos, começaram a trabalhar com os evangelistas. Aqui então, irmãos, a Bíblia diz, entrando e saindo, pregando ousadamente. Ele ia a qualquer lugar, ele entrava e saía em qualquer lugar. Ele tinha acesso direto. É o primeiro amor. É o primeiro amor, que muitos estão perdendo, irmãos. Já está na igreja há anos, acabou o primeiro amor, se virou um religioso. Aquela empolgação acabou. Não pode, irmãos, deixar. O novo convertido, ele gosta, geralmente ele é assim, ele fala com os outros, ele participa. Ele gostava de discutir os assuntos da Bíblia, ele precisava descobrir coisas novas, falar, perguntar, era como uma criança. Então por isso que Jesus falou, vocês têm que ser como crianças, empolgadas, não pode deixar esfriar esse primeiro amor. Saulo então estava assim, desse jeito, estava frutificando, irmãos, porque ele estava ali junto à igreja, junto aos apóstolos. Atos 9:30, vamos seguir em frente um pouquinho mais no texto. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali enviaram para Tarso. Aqui a gente precisa entender bem essa palavra, irmãos. Possivelmente neste momento aí que foi escrito isso, Barnabé, o discipulador de Saulo, teria feito uma viagem para uma outra região pregar a palavra. Ele tinha ido fazer missão em outro lugar e deixou Saulo sozinho. Os irmãos de Jerusalém possivelmente colocaram Saulo no navio e mandaram ele de volta para as terras dele, para Tarso. Por quê? Por que os irmãos fizeram isso? Os irmãos de Jerusalém. Aí é uma dúvida que a gente não sabe muito bem a resposta, mas tem algumas hipóteses. Será que Saulo, estava incomodando os irmãos de Jerusalém? Já com aquele ímpeto? Será que ele estava se destacando mais que os apóstolos na pregação? Será que ele estava ali causando algum tumulto? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que os irmãos de Jerusalém colocaram Saulo num navio de volta para Tarso, somente com a passagem de ida. Talvez, irmãos, algum problema político ali, que a igreja primitiva já estava começando a viver um ciúme. Aqui havia, irmãos, somente a passagem de ida para Paulo. Possivelmente eles falaram assim, vamos nos livrar desse novo convertido problemático, está dando muito trabalho. Às vezes o novo convertido dá trabalho, às vezes a gente precisa cuidar mais, ter mais paciência com o novo convertido, que eles estão chegando, precisamos perdoá-lo dos seus erros, suas falhas, não ficar apontando o dedo, precisamos ajudá-lo. Se ele errou, vamos trazer para junto, vamos ajudá-lo, vamos discipulá-lo. Porque às vezes o discipulado, irmãos, leva tempo. Não é assim um currículo de 1, 2, 3 meses. Você precisa caminhar com a pessoa vai falhar, você tem que trazê-la de volta para ela não desanimar. Atos 9:31 talvez responda um pouco por isso que aconteceu. Aqui, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja estava vivendo um momento de paz, e aqueles irmãos falaram assim, nós precisamos de paz, não precisamos de problema. Esse Paulo é muito problemático, vamos nos livrar dele logo. Aqui a gente precisa ter calma, irmãos. Então se a pessoa
não faz como a gente quer, não está dentro da doutrina, a gente manda embora. Quem sabe aconteceu isso com esse novo convertido. Muitos teólogos, intérpretes, não sabem exatamente o porquê que os irmãos de Jerusalém mandaram Paulo embora. Mas ele foi, infelizmente, Deus permitiu que isso acontecesse. Os teólogos dizem que nesse momento Saulo deve ter entrado numa crise existencial, uma crise no chamado. Foi embora para Tarso. E quem sabe até uma depressão, não sabemos. Quem sabe a doença que ele tinha nos olhos agravou-se por esse problema. Porque às vezes quando a gente traz muito problema interno e somatiza isso, aparecem as doenças. Não sabemos. Mas alguns interpretam isso, que ele estava começando a ter uma crise existencial, e às vezes o novo convertido fica se questionando, quando ele começa a ver problemas na igreja, porque a igreja também não é perfeita. Então o novo convertido às vezes vem na igreja e se decepciona, com algumas atitudes, com alguns líderes, não entende direito, não tem maturidade para entender algumas coisas. Então talvez o Saulo tivesse uma crise, se sentia rejeitado pela igreja de Jerusalém, eles não cuidaram de mim direito. Quem sabe ele foi assim, estava com muito mimo, e falou: ninguém me liga para mim, ninguém cuida de mim. Barnabé viajou e eu fiquei sozinho, desanimei. Se sentia rejeitado pela igreja de Jerusalém. E agora eu trago aqui para nós hoje, irmãos, falando desse passado lá que aconteceu com Saulo, e hoje, quantos se desviam? Uma das razões do pastor A.B. Uber ter escrito esse livro, e ter feito com que a igreja lá, da Igreja da Paz, lá no Nordeste, a igreja se espalhada no Brasil, e é uma das igrejas que mais cresceu no Brasil, a Igreja da Paz, lá de Santarém, foi porque ele ficou cansado de ver o seguinte: muita gente entra pela porta da frente da igreja, se converte, se batiza, mas infelizmente muitos também saem pela porta de trás, muitos se desviam, muitos se afastam. Então ele estava cansado disso, então ele criou esse fator Barnabé, o discipulado, criou essa conexão em toda a membresia da igreja, e essa igreja então não parou de crescer, e as pessoas ficavam e viam o avivamento que eles tanto estavam buscando. E nós, irmãos, como temos tratado os novos convertidos? Os visitantes. O pastor é simpático, aperta a mão, abraça, conversa, pergunta o nome, aonde mora, e se está chovendo, se não está, se está gostando da igreja, se não está, mas eu sou um só. A irmã Glaucia às vezes faz isso aí também, que é a líder da consolidação. Mas todo mundo tem que criar essa rede de relacionamentos, para que nenhum novo convertido passe desapercebido, nenhum visitante, de primeira vez, de segunda vez. Uma coisa é entender, outra coisa é praticar. Você entende que isso é importante. Agora, você tem praticado isso? Pastor, hoje eu não estou bem, eu estou cheio de problema, como é que eu vou dar boas-vindas para o visitante de cara amarrada? É verdade. Tem que ser simpático. Tem que ser caloroso. Precisamos falar com os visitantes, irmãos. Às vezes, por exemplo, aqui na igreja agora não, mas às vezes tem as festas de casamento, as festas de 15 anos, as festas que tem nos salões, né? Aí a gente chega, não sei se você reparou, em alguns casamentos eu vou de mesa em mesa conversar com todo mundo, não só membros da igreja, mas principalmente visitantes. Porque às vezes é o seguinte, você vai lá, você fica numa mesa redonda só com os teus amigos, só com os teus parentes, só com os membros da igreja. E outra mesa lá, ficam todos os visitantes lá, e ficam lá isolados, ninguém vai lá conversar com eles. Essa igreja não faz isso. Quando vem um visitante, quando tem alguém, eles são os primeiros a irem lá. Ô Barnabé, cadê os Barnabés? As Barnabelas. Precisam agir nesse momento. É nesse momento que a igreja tem que fazer diferença.
Barnabé tinha o costume de falar com as pessoas, de amparar, de integrar, de cuidar. Partindo agora para o final dessa reflexão, irmão, dessa mensagem, passos para integrar as pessoas. Alguns passos aí que nós aprendemos com Barnabé e com o pastor Abe Uber. Passos para integrar as pessoas. Primeiro passo, amizades genuínas. Na igreja é o lugar principal da gente fazer amizades genuínas. Aqui na igreja, graças a Deus, nós temos um grupo de homens muito fortes, aí, liderados pelo nosso seminarista Carlinhos. E eles estão sempre unidos, são amigos mesmo, viajam, vão lá para o dia da tranquilidade. E isso é muito importante, fazer amizade. Tem um chamado aí, um grupo chamado Amigos Fiéis, muito bom isso. Precisamos ter mais grupos como esse, Amigos Fiéis, que se reúnem, que são amigos de verdade. Relacionamentos profundos. Barnabé trouxe Saulo consigo. Esse consigo é essa amizade. Segundo, tempo de qualidade. É preciso ter um tempo de qualidade. Esses irmãos que vieram fazer veredas antigas aí, nesse final de semana, separaram um tempo precioso da vida deles. Eles podiam estar indo para a praia, eles podiam estar passeando, podiam estar descansando em casa, assistindo jogo, fazendo um monte de coisa. Hoje, o que mais tem para fazer é entretenimento. Mas não, eles decidiram passar um tempo de qualidade na igreja, com líderes cuidadores, com líderes especiais, que ouvem o coração. Então, esse tempo de qualidade é o seguinte: alguém para ouvir o teu coração, para passar contigo. Esses dias eu tenho feito isso, eu tenho pegado um ou outro que está aqui comigo na terça-feira, que eu durmo aqui, então eu vou jantar, vou comer aí fora. Às vezes eu peço para vir aqui, mas às vezes eu saio. Esses dias estava um irmão aqui, e eu falei, vamos fazer um lanche comigo. Às vezes eu pego o Luiz, pego o Kleber, pego alguns irmãos que estão aqui, alguns jovens, está aqui, vamos fazer um passeio aí, vamos comer um hambúrguer. Aí os irmãos lá viram, ficaram até meio enciumados. Pastor, você não me convida para comer um hambúrguer? Me leva lá. Vou levar então, só não vou poder pagar para todo mundo, né? Né? Se toda semana um irmão quiser pagar para mim um lanche, ó, vem aqui 7 horas da noite, toda terça-feira, e me leva a fazer um lanche. A gente vai conversar, passar um tempo de qualidade. Aí nós vamos conversar, bater papo sobre um monte de coisa. Irmãos, tempo de qualidade é um momento especial para você ouvir o coração do outro. Hoje ninguém dá tempo para ninguém tem tempo. Terceira coisa para integrar as pessoas, eventos sociais. Eventos sociais. Não aqueles eventos, às vezes, oficiais, congressos, essas coisas assim. Não. Jantares, passeios, coisas informais. Informais. Onde você não vai lá nem para ler Bíblia, nada disso. Até falei para o Ministério de Casais, para o irmão Kleber. Falei, Kleber, vamos fazer viagens turísticas. Vamos sair junto, passear em algum lugar, com um grupo de casais, só para conversar, só para conviver. Convida um visitante, eu tenho certeza que ele vai amar. Primeiro ganhar a pessoa, ganhar confiança, criar um relacionamento, depois fala de Jesus. Não é falar de Jesus na primeira. Isso aí tem de monte aí fora, evangelismos assim. Não, vamos conviver primeiro, eventos sociais, conhecer a pessoa, puxar papo, priorizar conhecer pessoas novas. Em quarto e último, fale de Jesus então depois para ela. Fale de Jesus, convide ela para vir à igreja depois, não é já sair convidando para vir à igreja. Isso aí tem de monte por aí, pessoas que convidam as outras para ir à igreja. Não, primeiro faz um contato com ela, vamos fazer um passeio, faz um relacionamento primeiro, depois convida ela. Primeiro fale de Jesus para ela. Depois convide para vir à igreja, num pequeno grupo, um PGM. Vai ser mais fácil. Vamos seguir em frente aqui, estou quase terminando, irmãos. Atos 11, 19, 21. Diz, então os que foram dispersos por causa da tribulação
que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Quem eram esses, irmão? Que saíram de Chipre? Era Barnabé. Quem eram esses outros? Quem era esse outro que pregava ousadamente? Era o seu companheiro Saulo de Tarso, Paulo. Então, os dois ali, essa dupla maravilhosa, foram e evangelizaram toda aquela região, irmãos. Quando ninguém lá de Jerusalém fizeram mais isso, eles foram. Aqui nós temos, irmãos, a primeira igreja de não-judeus, a igreja de gentios, a igreja de Antioquia. Os apóstolos tinham que enviar alguém para cuidar daquela igreja. Era uma igreja cheia de novos convertidos, cheia de pessoas com vícios, cheia de pessoas que adoravam outros deuses. Era um povo difícil. Os apóstolos não quiseram ir, ficaram lá em Jerusalém. Quem que eles falaram assim? Quem nós vamos mandar para lá? Quem que é moldado, preparado para pessoas não crentes? Quem? Não tiveram dúvida. Então eles enviaram ali, aquela igreja, os apóstolos foram dirigidos pelo Espírito Santo, e eles enviaram exatamente isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram então Barnabé até Antioquia. Tem o texto aí? Atos 11, 22? Levaram eles então. Enviaram Barnabé para pastorear aquela igreja de não-judeus de Antioquia. A igreja modelo para nós que somos gentios não é a igreja de Jerusalém, irmãos. A igreja nossa, porque nós somos gentios, não somos judeus. A igreja exemplo para nós é a igreja de Antioquia, que é a igreja de Barnabé, que foi o primeiro pastor de lá. Imagine um pastor assim, que cuida das pessoas, que integra as pessoas. Atos 11, 24, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Esse era Barnabé, o pastor da igreja de Antioquia. Amém, irmãos? Um homem bom. Então Deus quer encontrar pessoas assim na sua igreja. Ele chega na missão e faz realmente o que precisa ser feito. Ele não perde tempo com outras coisas. Ele vai conversar com as pessoas, ele integra, ele fala de Jesus, ele discipula. Ele chega na missão, ele pratica o seu próprio nome, Nabeá, que quer dizer encorajador. Ensinou a todos a ficarem íntimos de Jesus e fazer o que ele fazia, conversar com os outros. A consequência foi que muita gente se uniu ao Senhor, é o que diz a palavra. Muita gente. Então, qual o segredo do Jardim da Prata para a igreja crescer? Eu quero tanto que essa igreja cresça. É a gente fazer isso aí, integrar as pessoas, conversar com elas. Feliz a igreja que tem um Barnabé. Feliz a igreja que tem alguém empolgado, que conversa com as pessoas, que ama, que vai atrás, que cuida. A igreja em avivamento, a igreja de Antioquia. Terminando, amados irmãos, e partiu, Atos 11, 25, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Então, nesse momento, quando Barnabé foi para Antioquia, Saulo não estava com ele, lembre-se, Saulo foi embora para Tarso. Mas olha o que aconteceu, Atos 11, 25, e partiu Barnabé para onde? Para Tarso, à procura de Saulo. Desculpe, irmãos, porque nesse momento eu lembro do pastor Ebenezer. Desculpe mesmo, porque ele fez isso comigo, irmãos. Eu estava lá em Curitiba e ele me indicou para vir para cá,
Primeiro para Niterói e depois para cá. Então eu lembro muito do pastor Benés nesse texto, porque ele me procurou e me buscou. Mas o que Barnabé fez, irmãos? Mas o que Barnabé fez? Ele deixa os 99 e vai atrás de Saulo. Ele deixou aquela igreja que estava em crescimento e foi atrás de Saulo. Ele nunca esqueceu de Saulo. Barnabé nunca se esqueceu daquele seu discípulo. Tarso era longe, irmãos, de Antioquia. Tarso era longe e ele foi a pé. Lembre-se, naquele tempo não existia GPS, não existia endereço, celular, redes sociais para encontrar as pessoas. Não existia isso. Ele procurou nas praças, procurou nas sinagogas, nas casas, e foi difícil achar Saulo. Foi difícil. Ele parou de repente numa esquina e perguntou assim: gente, você conhece um homem solteirão que faz tendas, fazedor de tendas? Você sabe, conhece alguém assim nesse perfil? E ele foi indo e conseguiu achar Saulo. Saulo estava na casa dele, na casa dos seus pais, na vida comum dele. Saulo estava lá, irmãos, talvez se questionando, se perguntando: mas Deus, o Senhor tinha me dito lá que eu seria alguém que o Senhor ia usar grandemente usado. E eu estou aqui agora sozinho. Deus, aquela visão que eu tive, foi o Senhor mesmo que me deu aquela visão? Em Jerusalém, eu comecei tão empolgado, mas não deu nada certo na igreja. Eu me decepcionei com a igreja. Senhor, e começou a lamentar e chorar. Possivelmente, quando Barnabé encontrou Saulo, ele estava assim, desse jeito. Alguém bate na porta e diz: Saulo, você mora aqui, Saulo? E Saulo ouve uma voz conhecida, uma voz que estava chamando o seu nome, e ele percebeu que aquela voz era conhecida, sim, era a voz do seu discipulador, era a voz do seu pastor. Como que ele ia esquecer? Então, de repente, os dois se abraçam, se encontram, irmãos, e Saulo pensa assim: ele acreditou em mim, ele foi o único que não se esqueceu de mim. De vez em quando eu ouço isso, quando eu ligo para uma ovelha que está longe, ou mando um WhatsApp, a pessoa fala: pastor, obrigado porque o senhor lembrou de mim, achei que ninguém ia falar comigo, e que bom, pastor, obrigado por senhor me ligou, que o senhor não se esqueceu de mim. E é exatamente isso. O que você está fazendo aqui, Barnabé? Saulo perguntou: o que você está fazendo aqui, Barnabé? Longe de Antioquia, tão longe, o que você veio fazer aqui? E Barnabé falou assim: eu vim te buscar, eu preciso de você, vamos para Antioquia, você vai me ajudar. Você vai ser muito usado por Deus. Então eu quero dizer isso para você essa manhã, meu irmão. Deus quer te usar. Você vai ser muito usado por Deus na igreja, para ajudar a vida das pessoas. E Saulo responde para, talvez, estou falando só um possível diálogo entre os dois, né? Nesse encontro lá em Tarso. Saulo responde para Barnabé: mas Barnabé, espera aí, você acredita nisso, que Deus pode me usar? Você acredita, Barnabé? E Barnabé falou para ele: eu tenho certeza que Deus vai te usar, tenho certeza. Irmãos, com uma palavra assim, Saulo pegou as suas coisas e foi embora com ele. Talvez para nunca mais voltar, porque Paulo ia fazer viagens missionárias, ia ser perseguido em nome do Senhor. Acredito, irmãos, que se não fosse Barnabé, Saulo ainda estaria lá em Tarso, iria viver uma vida longe dos planos do Senhor e possivelmente frustrado. E esse é o caminho para quem foge da missão que Deus deu. Ele seria mais um, como muitos outros que dizem: eu fui da igreja, eu já fui da igreja, eu aceitei a Jesus um dia, mas aconteceu isso, aquilo, eu me desviei e não voltei nunca mais, como muitos falam hoje.
Sem um discipulador, Saulo não iria se tornar o grande apóstolo Paulo. Como eu já falei, Atos 11, 26 diz: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Amém, irmãos? Então Paulo conseguiu, junto com Barnabé, fazer com que aquela igreja se tornasse relevante em todos os lugares, e ali começou o nome de cristão. Concluindo, irmãos, esta manhã, nós temos vivido no Brasil um grande momento para a pregação do Evangelho. Muita gente tem pregado, através da internet, dos canais de YouTube, muitas músicas estão sendo criadas, muitas cruzadas, até dentro dos palácios, muitos evangélicos estão testemunhando. Há uma atmosfera muito propícia para ganharmos muitas almas para Jesus, e as pessoas estão vindo para a igreja sedentas. Em muitas igrejas, diariamente, milhares de pessoas, muitas têm se convertido e entrado para a igreja. Entretanto, assim como muitas pessoas estão entrando, muitas também estão saindo. Jardim da Prata é um exemplo disso. Desculpe falar isto aqui esta manhã. Nesses últimos anos, muita gente tem vindo para a igreja, mas infelizmente temos experimentado também muitos saindo. Por conta própria, não por causa da igreja. Muitas a gente tem ouvido que, não tenho nada contra a igreja, pastor, não vai, mas sou eu mesmo. A igreja não fez nada. Ou muitos novos convertidos que preenchem fichas, não têm sido integrados na igreja. Temos visto isso, irmãos. São pessoas que são, muitas vezes, assediadas pelas tentações desse mundo, por lutas internas, por perseguições, ou simplesmente pela falta de afinidade com os cristãos. Isso não pode mais acontecer. Precisamos fechar as portas dos fundos da igreja, para que ninguém mais saia. A vontade de Deus é que ninguém se perca, irmãos, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Cada pessoa que entra na igreja precisa ser amada, cuidada, envolvida na vida da igreja. Precisa. E você precisa nos ajudar nisso. Você que é membro desta igreja. Precisamos trabalhar para fechar as portas de trás da igreja. Precisamos trabalhar para ninguém se perca. Precisamos ser como um pastor que abandona as 99 e vai atrás da 100ª ovelha perdida. Deus está apontando um caminho para o ano que vem, um tema novo, que é esse tema, buscando a 100ª ovelha. Precisamos ser como Barnabé, um homem que luta pelas pessoas, um homem que restaura aqueles que estão longe, que estão afastados, que estão desviados. Que nesta manhã o exemplo de Barnabé, o exemplo fantástico de integrar pessoas na igreja, possa calar forte ao seu coração. E que aqui Deus possa encontrar muitos dessa maneira, desta mesma forma. Que Deus use você para fazer grande diferença na vida dos novos convertidos, dos visitantes, que com certeza entrarão por essa porta. Muitos. Amém, irmãos? Que eles entrem e não saiam mais. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos encerrar esta manhã. Todo mundo orando agora, pedindo para Deus: Deus, me faz um discipulador verdadeiro. Me faz ser uma pessoa apaixonada por vidas, que fala, que se envolve, que dedica para cuidar de vidas. Ó Pai, nesta manhã está sendo entregue a Ti, Senhor, esta palavra, esta igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, para que, assim como um dia o Senhor fez com que um discipulador entrasse em nossa vida para cuidar da gente,
O Senhor encontre muitos Barnabés aqui, Senhor, dispostos a, ó Deus, ajudar os novos convertidos. Levanta pessoas, Senhor, dispostas, juntamente comigo, com a liderança, com a irmã Gláucia, não somente nós como equipe, ó Pai, mas que o Senhor ajude ao ministério de jovens também, ao ministério de mulheres, de homens, a trazer pessoas a Jesus e cuidar delas, ó Pai. Porque assim como Barnabé fez com Saulo, pessoas extraordinárias estão para nascer, que ainda precisam, ó Deus, conhecer os primeiros passos, conhecer a Tua Palavra, precisam frutificar, Senhor, para sair e pregar ousadamente. Senhor, abençoe então essas ministrações que faremos sobre o fator Barnabé que faz realmente a igreja crescer. Em nome de Cristo, abençoa esta igreja em marcha dos 70 anos e faz com que, ó Deus, Jardim da Praça possa, Senhor, liberar esse crescimento, esse avivamento que estamos aguardando. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. E todo mundo diz: amém, Jesus.